Bom dia, amigos. Bom dia, família Noahide. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. Bom dia a você que está nos ouvindo ou estará nos ouvindo pelo YouTube, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Como sempre, toda quarta estamos aqui para um bate-papo. E nada de bate-papo, uma sabatina com ele, sempre ele. Eu aqui no Rio de Janeiro e ele lá do outro lado. Aqui está um tempo mais tranquilo, ameno, uma chuvinha caindo, eu não sei. Ele deve estar tomando agora um chimarrão. Eu falo com ele, que é professor de português, professor de inglês, o meu professor de inglês. É professor de grego, e o grego vai ficar no cantinho um pouquinho esperando, mas é o meu professor de hebraico e professor de histórias bíblicas. Eu falo com ele nada menos com o João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João, como é que está por aí? Bom dia, Geraldo. Estamos bem, bom dia a todos que nos ouvem também. O tempo aqui está bom, hoje um pouco nublado, né? Friozinho, mas tranquilo, estamos bem. Tem chimarrão? Não. Hoje cafezinho na água. Tá certo, então. Cafezinho com boletim no forno de lenha, né? Isso é bom. Isso é bom. Mas é isso aí. Bom, e, João, olha, nós estamos aí, né, para finalizar o texto de Isaías, capítulo 9, né, onde você esmiuçou aí o verso 5 e 6 na versão hebraica, né, original, e na versão em tradução ele está no capítulo 9, versos 6 e 7. E você já esmiuçou bastante esse texto, já está aí posto aí, postado as aulas, que foram umas 3 ou 4 aulas postadas aí no YouTube, né? sim. E na aula passada você deu um resumo de quem seria esse menino anunciado nesse capítulo, né? Nesses versos. Falou também sobre o título mencionado, maravilhoso, conselheiro, que foi para mim uma grande surpresa, né? Que aprendi lá no passado. Diz que tudo isso atribuía o menino, mas você quebrou o código e mostrou que esse conselheiro maravilhoso, Deus forte, é o próprio Eterno. Então, eu percebo que a cada dia a gente tem que estudar e se aprofundar mais e tentar quebrar o código em hebraico, não em português. Português deixa a gente meio confuso, né? Agora, esse menino seria uma divindade, nós também já mencionamos aí na aula passada, né? Mas temos ainda umas 3 perguntas, né? E, de repente, a gente pode finalizar essa aula, vai depender do andamento, né? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Posso mandar uma pergunta aqui, que está já aqui preparada? Vamos embora. Então, vamos lá. Lemos que ele teria direito de rei e que se assentaria sobre o trono de Davi. Quem cumpriu isso afinal? Muito bem. Ok, então, partindo aqui do próprio capítulo 9, no texto hebraico é o verso 6, acredito que seja o verso 7 no português, né? E fala que o governo deste menino, desta criança, seria aumentado. Bom, quando fala de governo, eu estou falando de um monarca, alguém que reina. Então temos aqui, obviamente, a presença de alguém da casa real, descendente de Davi. Por essa razão, no verso anterior, ele é chamado de Sar Shalom, príncipe da paz. Que, obviamente, príncipe também diz respeito a alguém que administra, que governa um reino. Perfeito. No verso seguinte, falamos de governo que seria aumentado, que seria ampliado até o final, fim dos tempos, e que sobre o trono de Davi, que se Davi, sobre o seu reino, para prepará-lo e para fundamentá-lo em juízo e justiça. Ou seja, estamos falando aqui de um personagem real, de um rei.
um menino que seria príncipe, obviamente, e depois, então, na sequência, né, após a sucessão real, se tornaria, então, um rei. Naturalmente que, quando você percebe que há um link, uma ligação desse capítulo com o capítulo 7, que fala também do nascimento do menino, nós já sabemos que isso aqui trata-se, então, do filho de Acás, o rei Ezequias. Certo. E o seu governo seria sobre o trono de Davi, ou seja, ele seria um legítimo herdeiro da casa real do grande monarca israelita. Uhum. Muito bem. Qualquer pessoa que, digamos, de bom senso, que for interpretar isso, percebe que esse menino deveria reinar de fato sobre a casa de Davi, e não um reino espiritual. Estamos falando de um governo sobre o trono de Davi, ou seja, sobre o direito real da casa davídica. Por que eu digo isso? Porque as religiões interpretam essa passagem como referência a um personagem que jamais, em momento algum, se assentou sobre o trono de Davi. Em momento algum, esse personagem, aludido aqui, digamos, de acordo com algumas interpretações, em momento algum ele tinha direito a ocupar o trono de Davi. Por quê? Esse personagem é Jesus, de acordo com a interpretação neotestamentária, de acordo com a interpretação do cristianismo. Perfeito. Porém, há que se observar que no momento em que, hipoteticamente, Jesus surge no cenário, nós percebemos que os judeus estavam sob o governo romano. Uhum. Ou seja, Israel não existia, veja bem, Israel não existia como Estado independente. Perfeito. Não existia um reino davídico, não existia um monarca da casa de Davi reinando sobre Israel. Nem existia o próprio Israel. O que existia era a Judéia. O que é a Judéia? A Judéia era a província romana onde os judeus se originaram. Perfeito. A capital em Jerusalém. E quem estava lá governando naquele momento eram os Herodes, a família herodiana, que eram monarcas idumeus, ou de Edom, nomeados pelo governo romano. Como se fossem governadores da Judéia, por assim dizer. Claro, sob os horários atentos do Império Romano. Em nenhum momento Jesus toma para si o reino, em nenhum momento ele expulsa o dominador estrangeiro, em nenhum momento ele estabelece a monarquia davídica novamente. Perfeito. Ou seja, então, pelo aspecto, digamos, da simples leitura do texto do Novo Testamento, nós percebemos que o momento não era oportuno, a história da época não era oportuna, o personagem não era oportuno, né? Os eventos, então, não transcorreram de acordo com essa passagem. Então, por isso que criaram aí uma segunda volta? Por isso criaram uma segunda volta, que agora ele voltaria como rei, ou seja, para realmente dominar. Ou seja, é como se fosse uma tentativa de explicar um fracasso messiânico. E outra coisa, e nesse momento também, se ele voltasse a suposta volta, não tem reinado hoje para ele tombar também? Sim, ok. Hipoteticamente não. Poderia, digamos, porque na verdade os judeus esperam um rei messiânico, você sabe disso. Isso. Que também ocuparia um reinado em Israel, ou seja, restauraria, por assim dizer, de acordo com algumas interpretações, restauraria a monarquia israelita. Então isso é o de menos, porque o grande problema é que isso não estava no programa profético. Porque isso não era uma profecia futura, né? Isso aqui não é uma profecia. Isso aqui, na verdade, é um momento histórico na casa de Davi, em que reinaria um rei cujo governo seria tão perfeito aos olhos de Deus que ele se tornaria, por mérito, aquele que expandiria o governo davídico até a era messiânica. E esse menino de Isaías, ele reunificou, né? Ele
verdade, o que ele fez em Israel foi uma obra muito grande. Não houve rei semelhante a ele, nem antes nem depois. É verdade, o texto fala sobre isso. Não houve rei semelhante a ele. Veja que, em certos aspectos, o próprio texto bíblico chega a dizer que Ezequias era maior que o próprio Davi. Poxa, Por quê? Porque Davi veio antes dele. é verdade. Nem antes nem depois se assentou sobre o trono de Judá um rei semelhante a Ezequias. Ou seja, ele teve um governo muito perfeito. O interessante é que a Escritura vai dizer que o rei Salomão foi o mais sábio e não houve antes e nem depois. De sabedoria. Mas em termos de fazer a vontade do Criador, não houve igual ao rei Ezequias, não é isso? Na história judaica não houve igual. Por essa exata razão, esse mérito de Ezequias transcende o tempo e chega, é como se fosse um espelho do Messias. Uhum. Né? Perfeito. Então aqui eles encontram um respaldo para dizer, não, ok, isso aqui refere-se realmente à era messiânica, que vai transcender o momento de Ezequias e chegar até a era messiânica. É fato, é fato. Porém, esse Messias deveria se assentar também sobre o trono davídico. Uhum. Ou seja, deveria ser um autêntico e legítimo herdeiro da casa de Davi. Aí tem um detalhe importante que em Jeremias 22, 23 tem uma condenação para a origem do próprio Jesus, que jamais se assentaria sobre o trono de Davi, é isso? Vamos falar, vamos para o texto. Aqui diz o seguinte, Jeremias capítulo 22, verso 29 e 30. Mais especificamente, no verso 28 do texto, que fala sobre Jeconias, que no texto é chamado simplesmente de Iconias. Então, o texto diz o seguinte, Ha'etzer nivze naputz ha'ish hazeh koniahu im keli ein repetz'o madua hutlu hu vezar'o behushlehu al ha'aretz asher lo yadau. Este homem, Conias, um desprezado e quebrado, uma imagem quebrada e desprezada? É uma pergunta. Seria este homem, Conias, um homem desprezado e uma imagem quebrada? É ele um vaso ou um instrumento no qual não se tem prazer? Porquanto ele foi lançado, ele e a sua semente, lançado para fora, lançado a uma terra que não conhecia. Ou seja, está falando aqui justamente do exílio babilônico. Jeconias foi um mau, péssimo rei. Ele tinha, o seu nome original é Yehoniahu, foi tirado o prefixo divino do nome dele. Aqui no texto, ele é apenas Conias, não é mais Jeconias, Yehoniahu. Por quê? Por causa dos pecados dele. Aquilo é chamado de foi cortado. Foi cortado. E o verso 29 diz assim, Eretz, Eretz, Aretz, Shem'u, ou Shem'i, Devar Hashem. Terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Goamar Hashem, Kitvu et Aish Hazeh, Ariri, Geber lo itzlach, Beyamar, que lo itzlach mizar'o, Ish Yoshev al Kiseh David, o Moshel od Yehudá. Assim diz o Eterno, escrevam que este homem é como se fosse estéril. Homem que não prosperará em seus dias, porque não prosperará a sua semente. Nenhum homem da sua semente se assentará de novo. Veja bem, nenhum homem da sua descendência, da sua semente, se assentará de novo sobre o trono de Davi para governar em Judá. Agora é interessante que se os escritores do Novo Testamento tivessem prestado atenção em Jeremias, esse texto aí, eles não colocariam a genealogia dele lá em Mateus, né? Com esse nome, porque aí quebrou. Eles mesmo quebraram aí o paradigma ou entraram em contradição. Né? Não
há a mínima condição de algum descendente de Jeconias ou Golias assentar-se sobre o trono de Davi, ou seja, de ser Messias. A mínima condição. Por quê? Porque esse homem e a sua descendência estariam cortados para sempre, para não mais se assentar sobre o trono de Davi, para reinar em Judá, ou seja, entre os judeus. Ou seja, de qualquer forma, o Messias não pode vir pela linhagem de Jeconias. Muito interessante. Ou seja, e lá no Mateus capítulo 1, onde temos a genealogia de Jesus, nós vemos justamente que depois, antes do exílio, Jeconias gera filhos, e ele vai ao exílio, e depois prossegue a linhagem até chegar a Jesus. E aí alega-se que Jesus é rei por conta da sua suposta linhagem davídica. Mas a linhagem davídica passa pelo fatídico Jeconias. Entendi. Muito interessante. Ou seja, muito bom. O direito real está cortado. Aliás, é importante que se entenda que a linhagem davídica ela foi cortada aqui em Jeconias. Entendi. Cortada. Ou seja, o Messias deve vir por outro descendente de Davi que não Jeconias. Entendido. Perfeito. Bom, agora a pergunta você já chegou a comentar, né? Uma das perguntas seria essas palavras, é uma palavra profética, futura, distante, já se cumpriu, você comentou, né? Mas era uma das perguntas que eu tinha aqui também, né? Nada a ver com o futuro, nada a ver com o espiritual, né? Em absoluto. Quando os profetas falam do reinado, falam do cenário em que viveram, o que nós percebemos é que eles estão falando de história. Né? História. E é importante realmente perceber, mais uma vez, que o texto de Isaías 9 deixa claro que o menino já nasceu. Né? Então, estamos falando de eventos que o profeta está aludindo ao seu próprio passado. Perfeito. Se está aludindo ao seu próprio passado, como é que isso pode ser, digamos, referência ao futuro? Claro que não. Entendi. Faria o menor sentido. Então, existe esse pormenor. Em um outro momento, a gente pode produzir também uma aula sobre de onde então viria a descendência de Davi, se não veio de Jeconias. Poxa, isso é importante. Cada aula que a gente participa, o tema vai puxando o outro e a gente acho que vai viver nessa quarta-feira especial, que para mim tornou uma quarta espetacular, de estudo, fica gravado, além das aulas que ficam gravadas, né? Eu absorvo tudo na mente, e já saio daqui já renovado, né? Mas eu quero trazer um paralelo. Mateus, no capítulo 2, do verso 13 a 18, não sei se você pode abrir aí, tem a passagem de uma perseguição onde o anjo Gabriel vai aparecer em sonho para José e manda ele fugir para o Egito, porque estava acontecendo uma perseguição das crianças, né, com Herodes, matando todas as crianças. Só que em Isaías 7,15, esse menino fica no reinado comendo mel e leite até aprender a ajeitar o mal do bem. E aí? Sim. Como é uma história muito conhecida, talvez a gente não precise abrir o texto para a gente ganhar tempo. Né? Isso. Seria uma história bem conhecida. O fato é que essa ideia de exílio no Egito, essas questões, digamos, que eventualmente poderiam ocorrer na vida do Messias, esse tipo de coisa não é prevista nos profetas. Né? Ou seja, nos textos que nós estamos lendo aqui de Isaías 7 e Isaías 9, não há menção alguma de que esse menino seria levado ao Egito algum dia. Muito pelo contrário, você sabe que existe, digamos, uma prescrição contra as pessoas, contra os judeus, voltarem ao Egito. Perfeito, existe isso mesmo. Voltar a buscar socorro, né? O Egito não pode, os judeus não poderiam retornar ao Egito. É como se fosse um mandamento. E ele já vivia nessa época, quando esse texto foi escrito, já tinha essa ordem há muito tempo. Não, sim. Isso foi escrito por Jeremias,
6 séculos antes dos eventos que supostamente ocorreram com Jesus, né? E nesse caso já estaria quebrando aí uma regra, né? Uma lei, né? Uma lei, sim, porque na verdade deixa bem claro que não se deveriam voltar ao Egito para buscar socorro. Agora, interessante, né, que logo no verso 18, diz que era para se cumprir. Em Ramá, verso 18 do capítulo 2. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentações de choro, grande pranto, Raquel chorando dos seus filhos, que não quer ser consolada porque já não existem. Só que tem um porém. Quem é essa Raquel? Porque no capítulo 35 de Bereshit, 19, Raquel morre. Raquel já está morta. Sim, sim. É uma alusão metafórica. Na verdade, esse texto de Mateus fala sobre a suposta matança dos inocentes, que Herodes, digamos, matou todos os meninos de 2 anos para baixo na Judéia. É interessante, só um comentário à parte aqui no caso. É interessante que todos os meninos foram mortos, eles sido mortos de 2 anos para baixo, mas João Batista não foi morto. E João Batista, interessante, né? João Batista teria nascido na cidade de Ain Keren. Ain Keren nas imediações de Jerusalém, ou no caminho de Jerusalém para Belém. Quer dizer, então, João Batista não estava na lista. Entendi, ele conseguiu esconder ele. Detalhe, de acordo com o texto do Novo Testamento, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Perfeito. Né? Então, ele estava incluído na lista dos 2 anos para baixo. Mas ele não fugiu para o Egito, não precisou fugir para o Egito, não foi perseguido. Nem se fala de que João Batista foi perseguido por Herodes quando criança. Então, historicamente falando, descrito, isso nunca existiu. Não, nas crônicas de Césares, nas crônicas herodianas, não se encontra nenhum tipo de perseguição ou massacre de inocentes. Nem nos próprios livros judaicos existe nem nos livros de história secular. Agora, interessante que ele tira isso, Mateus tira isso de Jeremias 31, no verso 15, né? Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existe. Esse não existe, eles não leram o 16. Exatamente. O que o Jeremias está falando aqui, no caso, João, é sobre o exílio. Isso. O exílio. Porque Jeremias profetiza na época do exílio. Então, Raquel chorando pelos seus filhos representa, na verdade, uma figura poética, metafórica, da mãe do povo judeu chorando pelos seus filhos. Perfeito. Por quê? Porque eles não existem mais, diz assim. Que eineno, ou seja, não existem mais. Esse não existir mais significa que eles teriam sido mortos. Porém, veja o verso 15. Assim diz o Eterno. Segure a sua voz de choro e os seus olhos das lágrimas, porque o teu trabalho será recompensado, diz o Eterno, e eles quem? Os filhos, voltarão da terra dos inimigos. Aí matou. Ou seja, se estavam de fato mortos, como é que eles voltariam? Como é que eles voltariam? Não existem mais. A ideia é que eles foram para o exílio, e o exílio, na linguagem bíblica, representa a morte. E a ressurreição representa o retorno para a sua terra. Portanto, aliás, esse é um tema muito importante. Ressurreição, no texto bíblico, representa o retorno do exílio. Quem está ouvindo, guarde isso, para não confundir. Ressurreição do exílio não tem nada a ver com ressurgir da terra num corpo material. Não, essa ideia de ressurreição física não faz parte do pensamento bíblico. Até porque quando Ezequiel vai falar sobre o Vale dos Ossos Secos, ali está falando de retorno, casa de Israel, né? Sim, exatamente. A morte representa o exílio e o retorno representa a ressurreição. Então, na maioria dos textos, quando vai falar de ressurreição ou levantar,
está falando de retorno do exílio. Exatamente. Então tem muita chave, muito código para ser quebrado. O código está lá no Gênesis. Quando Adão e Rava, eles são advertidos para não comer do fruto, o que Deus fala para eles? No dia em que dele comerem, certamente morrerás. Eles comeram, não comeram? Comeram. Morreram no dia? Não. Não. Então, o que significa a morte? No mesmo dia, eles foram banidos do paraíso. Exílio. Exílio. Perfeito, rapaz. Muito forte, hein? Exílio. Isso serve como um padrão. Isso serve como um padrão, como um tipo para todos os outros exílios que o povo ia sofrer. E o interessante é que quando a gente vê que ele morre depois, lá com seus 930 anos, né? Não há uma promessa de ressurreição de vida para ele. E quando fala que ele vai voltar ao pó, claro, na sua idade, ele foi para o exílio, mas teria que morrer carnalmente falando, né? Mas, e não há uma promessa, pelo menos em Gênesis, não, você vai morrer, voltar ao pó, e daqui a tantos anos vai acontecer uma ressurreição. Não há uma promessa para Adão. Vai voltar para o pó. O que acontece, exatamente, isso é um bom lembrete para a gente entender essa questão. Portanto, quando há o retorno ao paraíso, quando há o retorno ao Gan Eden, ao Jardim do Éden, quando há o retorno ao Éden? O Éden é um conceito que significa estar na presença de Deus, aprovado diante de Deus. Esse é o Gan Eden. Esse é o Gan Eden. Quando que o homem está aprovado diante de Deus? No sentido bíblico do termo, nós vemos quando Moisés constrói um santuário no deserto, coloca uma arca no Santo dos Santos e em cima 2 querubins. A mesma representação dos 2 querubins que estavam no Éden, fechando o caminho. Agora o caminho está aberto. Por meio da Torá, por meio da lei divina, o homem se achega a Deus diante dos querubins por meio do ofício do sacerdote. Entendido? Okay? Então é um resumo apenas, né? Mas essa ideia da morte aqui, a gente está falando, é justamente o retorno, a morte é o exílio e a ressurreição, ou seja, eles voltariam à sua terra, seria a ideia então da ressurreição. Até quero lembrar você o seguinte, que a ideia de Teshuvah, de Tihiat Hametim, Teshuvah significa o retorno, o regresso, também é a mesma ideia de voltar. Teshuvah significa voltar, retornar. Perfeito. É que, na realidade, fica uma confusão para quem está ouvindo, e eu não sei para quem está aplicando o ensinamento, sabe, e seja ela em qualquer tipo de religiões, vamos falar mais assim do cristianismo, que saiu, cristão judaico, né? Saiu da origem judaica, né? Pegaram os textos judaicos para aplicar em si, e tem essa ideia de arrebatamento, ressurreição, retornar, e o próprio judaísmo também tem essa mundo vindouro, capaz, e a gente vai olhar lá, então, voltará ao pó, numa promessa, e quando ele é banido, ele é o exemplo de exílio, então fica essa confusão de quem crê, né, num suposto retorno, ressurreição, pós-morte, até mesmo no judaísmo. Mas por quê? Se tem essa base toda dentro do próprio judaísmo para explicar o texto na realidade. Isso. O Rambam Maimônides, ele explica isso com grande capacidade, com grandes recursos, né, intelectuais, na sua carta sobre a ressurreição. Também no momento apropriado a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Porém, o mesmo Rambam, ele se viu pressionado pelo judaísmo da época a, digamos, de alguma forma, a colocar essa ideia da ressurreição física. Para evitar o quê? Um confronto de debate, percepção. Evitar uma crença muito enraizada, né? Mas essa crença enraizada no judaísmo, ela vem de uma influência cristã. Agora, a gente, quando lê alguns relatos da história,
até o próprio egípcio, né, que os faraós, eles, né, mumificavam, né, e colocavam seus pertences, porque eles também acreditavam nessa suposta ressurreição, né? Isso é antigo, né? Antigo. Inclusive, o mito egípcio, digamos, primordial, é o mito de Horus, mostra Horus ressuscitando. Mais antigo ainda do que a própria escrita dos hebreus, né? Muito mais. Então, acaba tendo uma influência, é isso? Sim, claro. Teve influência? Sim, sem menor sombra de dúvidas. Horus, ele é morto pelo seu irmão Set. Set é o seu inimigo. E Horus, então, ele é ressuscitado. Ele ressuscita, né? De acordo com a lenda egípcia. E a partir daí, o mundo passa a ser influenciado pela crença na ressurreição. Ou então, seja os judeus, ou a própria escrita judaica, ou os próprios pensamentos dos sábios, e que expandiu para as religiões cristãs, até o próprio islamismo, né, que também surge do próprio judaísmo, está impregnado desses mitos, né? Sim, há muitos mitos, há muita verdade, mas também há muitos mitos. Então você tem que estar muito atento para quebrar esse paradigma. Por isso você não encontra, literalmente, explicitamente natural, nenhuma promessa de ressurreição física. Entendi. Morreu é uma outra realidade. Não é mais física. Não é uma realidade física mais. Né? E quando a gente também olha o livro de Eclesiastes, né? Salomão, se for atribuir esse livro a ele também deixa um parecer muito grande, se eu não me falha a memória, no capítulo 3:19, ele vai dizer que vai e vem a geração que não é nessa terra. Exatamente. Ou seja, acaba uma geração, vem outra, a terra permanece. Rapaz. Isso é forte até para quem está impregnado há muito tempo. Você tem que estar muito calçado hoje para ouvir, porque você vai quebrando mentiras e mais mentiras. Até porque o próprio Jeremias, lá no capítulo 16, 19, ele vai dizer que os gentios correrão ao Eterno e falarão. Os nossos pais só ensinaram mentiras em coisas que não há proveito. Correto. Muito forte. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está finalizando aqui esse texto, praticamente, né? Isaías, capítulo 9, versículo 5 e 6 aí no hebraico, 6 e 7 no português. Em Lucas, no capítulo 2, 21, a gente percebe que Jesus ele era judeu, ele cumpria a lei, tentou ser um liberal, né? Um reformista, teria, na realidade, hoje, um primeiro reformista, seria isso, mais ou menos? Mais ou menos por aí, né? Então, se ele seria, tudo bem, ele seria um reformista. E quando a gente lê alguns textos dele, ele já está acostumado a ler, que ele diz lá em Mateus 5:17, que não vim para abrogar ou abolir a lei, mas vim para cumprir. Aí no capítulo 18, 19, ele vai dizer: e digo, se vocês ensinarem a um dos discípulos, a um pequenino, a não cumprir a lei, ele fala, será menor no reino do céu. Ou seja, ele demonstra ali nos textos, pelo menos se desse o voto para ele, né, o crédito para ele está dizendo que ele não veio para abolir a lei, ou seja, para cumprir o que está escrito, a lei de Moisés, né? Até porque quando a gente vê alguns textos ele curando lá o cego, dos 10 cegos que voltou um, ele manda esse cego ir lá cumprir o voto que Moisés da lei, não é isso? A purificação, exatamente. Lei da purificação, então ele está ali cumprindo a lei. Porém, eu pergunto uma pergunta para encerrar. Se Jesus fosse vivo hoje, ele entraria em alguma igreja ou ele iria para uma sinagoga? Eu acredito que para nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Para nenhuma das duas. Fundaria uma dele? Não, na verdade, eu não fundaria nada. Na verdade, a intenção não foi exatamente estabelecer alguma coisa. Né? Eu
acho que não tinha essa pretensão. Acho que essa pretensão foi colocada depois da história dele, digamos, tanto quanto a gente entenda isso como uma história real. Né? Uhum. Eu falo assim, em termos porque hoje os cristãos reverenciam ele como Deus, filho de Deus, e tem ele como se fosse o patrono das igrejas, né? Sim. Mas como ele era judeu e cumpria, pelo menos, algumas partes da lei, revolucionou algumas coisas ali, quis quebrar alguma coisa, como judeu ele iria numa igreja ou numa sinagoga ali, Torá, ou seria considerado um rabino, um pastor? Não, eu acredito que nenhum dos dois. Eu acredito que, na verdade, pelo que a gente pode perceber dentro dos textos, né, aquilo que nós recebemos, e temos isso como um texto, digamos, aceito, o que eu percebo é que, na verdade, ele não recorreria para nenhum dos dois expedientes. Ele não iria, porque ele discordaria de ambos. Entendi. E digamos, essa discordância, na verdade, há que se dar a mão ao palmatório, essa discordância ela é bem clara, ela é bem notória. E ela é justificável, eu acredito, sob algumas, dependendo, claro, de algumas particularidades. É claro que o próprio Jesus estaria num terceiro movimento, por assim dizer, digamos que não haveria um vínculo, uma ligação nem com um outro. Até porque, segundo os próprios relatos, né, ele sai, né, por ouvir o mestre dele estava, não dele sim do Novo Testamento, mas do real, que é o Yeshua, o mestre dele estava fazendo, rezando o Shema, não pode ser interrompido nesse momento, ele entendeu errado, né, é um assunto para outro caminho, ele seguiu e foi para as aldeias onde encontrou os pescadores e formou um grupo onde apresentou o seu conhecimento, né? E que esse Yeshua lá do Talmud, ele não é o mesmo personagem do Novo Testamento. Isso é forte também. Esse personagem do Talmud, ele vive cerca de 100 anos antes das histórias de Jesus. Na realidade, tem dois no Talmud, né? Tem dois no Talmud. De duas épocas diferentes, distintas. Então, o que acontece? Esse personagem do Talmud é muito provável que, digamos, seja uma reflexão posterior, ou uma sátira, à história que corria, digamos, na época, acerca de Jesus, ou então, se ouvia uma tradição popular, oral, acerca dele, acerca de Yeshua, Anossri, isso talvez tenha sido de inspiração para os primeiros cristãos para fundamentarem a personalidade de Jesus, que dá origem ao homem lendário, né? Rapaz, eu fico observando mais de 2000 anos e, com todo respeito às pessoas que estão hoje no cristianismo, eles têm uma reverência, têm um segmento sério, mas eu tenho que falar, é muito engano. Então, muito engano. O fato é que existe, digamos, a intenção e existe o que hoje nós temos. Talvez, lá no princípio, a gente não pode compreender muito bem isso, talvez a intenção não fosse exatamente gerar o que hoje nós temos, o que gerou. Né? Mas o fato é que a gente só pode julgar a partir do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje, é isso aí. Infelizmente, digamos, por mais que houvesse em algum momento alguma boa intenção, essa boa intenção foi encoberta pela vontade de pessoas que tomaram, digamos, isso em suas mãos. Né? Eu diria isso também, no caso, se você me permite um parênteses aqui, eu diria isso também, muitas vezes, no próprio judaísmo. Por quê? Porque a intenção do judaísmo era muito diferente do que hoje nós temos. Muito. Né? Muito diferente, né? Muito diferente. Então, hoje nós vemos um certo exclusivismo, nós vemos um certo elitismo no meio judaico, que não existia na época, por exemplo, do Segundo Templo. Na época do Segundo Templo, as pessoas podiam acessar as sinagogas, gentios entravam nas sinagogas. Até porque o rei Salomão, quando acabou de construir o templo,
lá no capítulo 8, ele vai fazer uma oração pedindo ao Eterno que os estrangeiros que viessem de longe, se pudesse entrar no templo, fazer ali as suas oferendas, ou fazer suas orações, e ainda pede mais para o Eterno atender todos os pedidos dos gentios, né? Exatamente. Então, você vê que era muito diferente. Muito diferente. Hoje está um elitismo muito grande, está, digamos, um bairrismo muito grande, um sentimento xenofóbico, muitas vezes. Para você entrar numa sinagoga hoje, você tem que ser indicado ou levado por um judeu, né? Virou quase uma sociedade secreta. Né? Virou quase uma sociedade secreta. Então, isso não é judaísmo. Entendeu? Isso foge totalmente da Torá. Não, foge até da própria tradição. Então, o que está aí hoje em dia, na verdade, não é um modelo legal. Não é um modelo que realmente seja satisfatório. Por essa exata razão, aquele dito que eu sempre repito diante dos amigos: eu não me converti ao judaísmo, agora me pergunte por quê. Não, a cada aula eu vou compreendendo a sua visão, e porque eu também vou estudando e entendendo que tem muita coisa fugindo dos conceitos da Torá. Isso porque eu estou lendo em português. Estou aí caçando milho no hebraico, vou chegar lá aos poucos para esmiuçar esses textos, né? Em hebraico, nós estamos aí, né, temos aí a aula de hebraico na segunda-feira, que é importantíssima, né? Vai esmiuçando você vai quebrando a chave, explicando o que significa, isso é muito bom. E digo para os amigos aí, ó, se você não entrou na aula você tem duas opções: de fazer o hebraico moderno, claro, se você quiser ir para Israel, conversar lá em hebraico, mas você que estuda as escrituras, olha, aproveita, e a aula é espetacular, é esmiuçando ponto por ponto. Nós estamos iniciando Bereshit, em 3 aulas nós não conseguimos sair do Bará, nem do Beit, não é isso? Por aí. De tão importante que é uma letra, o que ela quer dizer, o que ela representa. E eu estou muito feliz com essas aulas. Agora, o que me surpreende é que eles usaram, né, o que estão voltando ao assunto, usaram muito textos isolados que, se hoje, você sabe que está isolado, como nós citamos aqui de Jeremias, né, de Raquel, uma coisa que não aconteceu. Quem lê em português fica por isso mesmo, né? Passa batido, né? Sim, claro. Então, o que eu quero deixar claro, aproveitando, só uma ressalva de tudo isso que eu falei, é que eu não concordo com o judaísmo hoje, como ele está hoje. Isso não significa dizer, com relação àquilo que eu estudei da tradição judaica, antiga, elaborada nos princípios dos Hazal, sábios da abençoada memória, a quem eu respeito muito e presto meu tributo, né? Pelo fato de ter esclarecido muita coisa. Porém, o judaísmo virou um sistema religioso. E o que acontece? A tradição judaica eu tenho assim como riquíssima, vastíssima, né? Eu prezo muito isso. Isso eu prezo de fato, isso eu respeito muito. Digamos, essa é a minha atitude, a minha linha de pensamento segue por esse caminho, né? Mas eu não me adaptaria a um sistema religioso moderno hoje judaico. Entendi. Estou entendendo muito bem, até porque a explanação dos conceitos dos profetas, os profetas vêm descer na burdura, e a gente quase não se ouve falar no que os profetas falam, não é isso? E outro? Bom, não digo infelizmente, mas felizmente encerramos aí essa aula sobre o tema de Isaías. Pegamos o capítulo 7, já falamos, e o capítulo 9 encerramos por hoje, né, João? Isso. Eu fico muito feliz pela explanação, pela explicação. Para mim, show de bola. Daqui a pouco sei que você vai postar aí nas redes sociais. E o que nós temos para a próxima quarta? Próxima quarta vamos entrar no capítulo 11, ainda do profeta Isaías, que também é um texto considerado um texto messiânico, né? Um texto que alude à era de Mashiach, a era messiânica. Então vamos tentar aqui, ali no caso, esclarecer alguns pontos importantíssimos e
a interpretação, que via de regra sempre é literal, a gente vai dar, digamos, algumas sugestões, né, para melhorar essa compreensão, ok? Perfeito. João, foi um prazer estar com você nesta quarta novamente, aprendendo essa porção, esse café maravilhoso aí com esse trio aí, ouvindo aí uma porção que alegra o coração, alegra a alma e coloca você com os pés no chão. Ao invés de ficar numa fé cega, você hoje anda com os pés no chão, olhando com a razão, para que também não seja iludido, né, ou ludibriado, né, pelos supostos sábios das Escrituras, né? Muito bom a gente poder estar sempre nos aprofundando e buscando conhecimento, porque é a nossa porção. Esse mundo é conhecimento, né? Perfeito. Aproveita os seus agradecimentos, as suas considerações finais. Tem algum livro para você falar de alguma coisa? Fique à vontade. Veja, então agradeço mais uma vez você, a sua disposição aqui, o seu tempo também, isso que você disponibiliza sempre, ajudando as outras pessoas também a buscarem conhecimento, a acharem conhecimento. Quero também agradecer a todos aqueles que sempre estão ouvindo, estão acompanhando o canal, pedindo que comentem, que perguntem, que questionem, que estabeleçam os seus comentários e também, obviamente, as suas críticas, que são bem-vindas, a gente vai tentar ajudar sempre que possível. E há também disponível aí uma ampla gama de estudos, né, como a outra face, em defesa do Talmud, e também agora o mais recente lançamento, o Tanaíta e o Galileu, que é um diálogo hipotético entre Jesus e Yohanan Ben Zakkai. Esse eu vou querer. Está na minha lista aqui. Isso. Então, vou deixar aí o número do contato do WhatsApp. Quem desejar, então, entrar em contato, pode entrar em contato que a gente dá as instruções de como adquirir esse material. Só lembrando, se você, amigo ou amiga, tiver alguma dúvida e queira fazer essa pergunta ou no privado com o próprio João Alves e trazer para a gente, ela pode virar um tema aqui de um bate-papo na quarta-feira, não é isso? Claro, por que não? Com certeza. Tá certo. De qualquer forma, o meu agradecimento a você, ao Eterno, por tudo que ele tem nos proporcionado, e desejo a você aí um Sohrai Tovim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom para nós? Um abraço, tudo bom. Até a próxima. Até a próxima.